Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa e essa é a nossa sétima aula do curso de Bioquímica e nós vamos falar hoje sobre os carboidratos, a estrutura desses carboidratos, sua classificação e para que eles servem. Vamos nessa? Bom, pessoal, para falar de carboidratos, a gente precisa lembrar que todos eles são substâncias orgânicas. Então, o carbono aqui ele faz várias ligações formando cadeias. Então, esses carboidratos eles vão possuir vários átomos de carbonos ligados covalentemente, além de outros elementos, além dos elementos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, como é o caso das nitrosaminas, certo? Então, eles desempenham inúmeras funções no nosso organismo, como participar do metabolismo, reserva energética rápida, como é o caso do glicogênio, estrutural, quando fazem parte, por exemplo, dos nucleotídeos no DNA ou até mesmo no RNA. Tem função informacional, muitos desses carboidratos, eles ficam na superfície da célula em estruturas denominadas de glicocálex, que são importantes para gerar uma sinalização celular. Essa sinalização ela é super importante para que se possa desempenhar determinados processos, até mesmo de reconhecimento celular, além de regulação, como em alguns casos em que você precisa de carboidratos para mediar determinadas vias que são importantes de desenvolver no seu organismo, certo? Os carboidratos, eles também possuem sinônimos, eles podem ser chamados também de hidratos de carbono, açúcares, glicídios ou glucídios, tá? Depende muito do autor que você está lendo, da referência que você está consultando. O que acontece? Nós temos como classificação dos carbonos três tipos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles vão ser carbonos, aliás, carboidratos que têm até no máximo 7 carbonos. Nesse caso, com 3 carbonos nós temos trioses, com 4 carbonos tetroses, com 5 carbonos pentoses, com 6 carbonos hexoses e com 7 carbonos heptose. Mas os mais importantes de todos eles são as pentoses e as hexoses, que são justamente os hidrocarbonetos que nós temos como maior prevalência nos processos fisiológicos ocasionados pelos seres vivos, ok? Bom, qual é a função desses carboidratos? Bom, as pentoses, o maior exemplo de pentose que nós temos é a ribose, que ela participa diretamente da constituição do RNA e até do ATP. Para quem não sabe, o RNA é um tipo de ácido nucleico que tem como base a ribose, né, que tem como carboidrato a ribose, e o ATP é a adenosina trifosfato, que nada mais é do que a nossa moeda energética, né, que é utilizada para produzir energia, que está inteirada às suas ligações. A desoxirribose, que também é uma pentose, só que agora ela é uma ribose de DNA, né, ela vai estar incrustada no nosso DNA, e a função dessa desoxirribose é formar as nossas cadeias nucleotídicas, né, que vão formar essa molécula que guarda nossas informações genéticas. Quanto às hexoses, a mais conhecida de todas, de longe, é a glicose. E a glicose ela serve de fonte de energia para nossas células, é o produto final da fotossíntese e, obviamente, a decomposição dela vai produzir moléculas de ATP. Algumas características nós precisamos dizer sobre a glicose. A glicose ela sofre um processo de ciclização. A maioria dos carboidratos, cerca de 90% deles, eles são armazenados no nosso organismo na forma cíclica. Na forma cíclica. O que seria isso, professor? A forma cíclica, de longe, é a forma mais estável para que esses carboidratos eles possam ser até mesmo transportados pelo nosso organismo. Então, de maneira mais simples, né, esses organismos acabam utilizando esses carboidratos na sua forma cíclica, e essa forma cíclica é justamente a forma primordial na qual esses componentes eles se apresentam estabilizados no nosso organismo, tá bom? Então, sua decomposição fornece energia na fabricação do ATP. Uma outra hexose também é a frutose. Frutose e glicose, pessoal, eles são isômeros, tá? E por isso, automaticamente, eles podem se interconverter. É muito raro, mas pode acontecer. Promove o sabor açucarado das frutas e é transformada em glicose quando chega no fígado. A galactose ela é encontrada no leite e no nosso fígado ela forma glicose. Então já deu para perceber que a glicose é de longe o nosso carboidrato mais importante, justamente pelo fato da glicose participar de todos os processos de produção de energia do nosso corpo. Aí nós vamos passar para os disacarídeos. Quando nós temos a produção de disacarídeos, é importante lembrar que esses disacarídeos são a união de dois monossacarídeos. Monossacarídeos juntos, eles vão formar uma ligação chamada de ligação glicosídica. Ligação
glicosídica. A ligação glicosídica é uma ligação do tipo covalente que vai acontecer entre dois carboidratos, entre dois monossacarídeos, e todas as vezes que essa ligação glicosídica acontece, ocorre uma saída de água. Então a água sai e ocorre a formação dessa ligação. Então, para que você quebre dois disacarídeos, o que você faz é uma hidrólise. Você coloca água e esses disacarídeos eles se quebram, formando aí dois monossacarídeos. É importante lembrar que o nosso organismo ele só absorve monossacarídeos. Então, tudo que você ingere na forma de disacarídeos ou até mesmo de polissacarídeos vai ser convertido em monossacarídeos posteriormente. Quais são os principais disacarídeos que nós temos? A maltose, que é a junção de duas glicoses, a obtenção dela está lá nos vegetais, tá? Especialmente na cerveja, enfim, a gente tem aí muita maltose. A celobiose, que também é a união de duas glicoses, mas ela vem da degradação da celulose, que nós não conseguimos fazer, então por isso que muitas vezes esse tipo de açúcar não é tão comentado. A sacarose, que é a união de glicose mais frutose, que a gente tem, por exemplo, no açúcar ou até mesmo no açúcar da cozinha. A lactose, que é a junção de glicose mais galactose e pode estar presente como açúcar do leite. É bom lembrar que muitas pessoas, cerca de 75% da população, elas são alérgicas à lactose. Essa alergia se dá por N motivos, mas um desses motivos é a ausência da enzima que quebra essa molécula, que é a lactase. Então, a ausência, geralmente a reposição dessa enzima faz com que a pessoa passe a possuir ali a capacidade de digerir essa lactose, de utilizar essa lactose de maneira mais segura, evitando assim que ela tenha danos graves à saúde, certo? E por último, pessoal, nós temos os polissacarídeos, que eles são formados a partir da união de centenas de monossacarídeos, e eles dependem muito de sua estrutura, de como é que eles são formados. O primeiro polissacarídeo é um amido, que é a reserva energética em plantas e algas, certo? Formada a partir da ligação entre centenas de glicoses. É a fonte mais importante de carboidrato para o homem e está presente no milho, na soja, no arroz, no feijão, na batata. Inclusive, nós temos uma enzima na boca chamada de amilase salivar que faz a primeira digestão do amido diante do seu processo de digestão corpórea, certo? O glicogênio, que é a reserva energética dos animais, nossa reserva energética, por exemplo, está presente no fígado e nos músculos e é formada a partir da ligação entre centenas de glicoses. A quitina, que é um polissacarídeo estrutural que forma o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. E a celulose, que é o polissacarídeo estrutural que está presente nas células vegetais e que nós não conseguimos digerir. Mas é importante a ingestão dessa celulose porque muitas vezes essa celulose evita que nós tenhamos a constipação, ou seja, o trânsito intestinal não funcionar do jeito correto. Então, para evitar isso, a gente acaba ingerindo uma grande quantidade de celulose, evitando que esse processo possa vir a acontecer com uma maior gravidade. Nessa aula era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que todas as dúvidas de vocês tenham sido sanadas. Aguardo vocês em uma próxima aula do nosso curso. Um grande abraço e tchau, tchau.